Oi, meus amores! Hoje estamos aqui para fazermos a nossa segunda conversa sobre Jesus. Mencionamos na semana passada que precisávamos começar a entender Jesus não como aquele judeu que foi crucificado, não como o salvador do mundo que lavou todos os pecados do mundo quando foi para a cruz, mas sim como um irmão mais velho, que nesse momento tem sob a sua responsabilidade a direção do nosso planeta e que, por excesso de amor, cuida de cada um de nós, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Quando Jesus se preparou para vir aqui na Terra, para reencarnar, para estar aqui fisicamente junto com a gente, ele estava meio que cumprindo uma promessa. Emmanuel, que é o espírito que acompanhou Chico Xavier durante toda a sua existência e que deixou muitos livros escritos através da mediunidade do Chico, disse pra gente num livro chamado A Caminho da Luz que todos os povos da Terra tinham a certeza de que um dia um Salvador, um Messias, um Cristo viria para ajudá-los a se libertar. Essa ideia começou porque, e aí são as histórias que são contadas, e são histórias muito bonitas. Não sei se vocês já ouviram falar que estamos passando agora por um período de transição planetária, onde o nosso planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações e vai passar a ser um mundo de regeneração. Peraí, Rogério, mas você não falou sobre isso. Não falei não. A gente fala sobre essa classificação dos mundos na nossa outra conversa. Mas aqueles espíritos que não estão querendo seguir a turma de sala de aula, ou vamos dizer assim, que não estão se esforçando tanto quanto, vão ter que ir para outra turma. Sabe aquilo que acontece com a gente quando a gente é reprovado na escola num ano e tem que repetir o ano, mas os nossos colegas seguem? Se eles seguirem e a gente ficou para trás, a gente não vai poder continuar na mesma escola. Aliás, a gente não vai poder continuar na mesma sala de aula. E é por isso que a gente fala que a gente precisa entender o universo inteiro como sendo a nossa casa. Porque quando uma casa não serve mais, ou nós não podemos continuar habitando aquela casa em que estávamos antes, a gente busca outra. Não é isso que a gente faz aqui na Terra? Da mesma forma acontece com os mundos. E tem espíritos que estão chegando para ajudar a Terra a ser um mundo melhor, e tem espíritos que não estão querendo fazer muita coisa ou não conseguem ainda e estão sendo levados para outros mundos onde lá eles vão ajudar aqueles que precisam de desenvolvimento. Da mesma forma que o aluno que fica reprovado, ele chega naquela turma, né, que é a turma que ele está repetindo o ano, mas ele sabe mais do que os seus colegas, porque ele já aprendeu parte de tudo aquilo. E se ele quiser, ele pode ajudar os seus colegas a ter um ano letivo mais fácil. Com os espíritos que são levados para outro lugar, acontece a mesma coisa. E isso já aconteceu com a gente em algumas situações. Lá atrás, na história da humanidade, existem notícias, e o Emmanuel traz essas notícias para a gente, de que espíritos vindos de uma constelação chamada Capela chegaram aqui em alguns momentos para ajudar na evolução dos homens aqui da Terra. E quando ele fala desses espíritos, ele fala que eles reencarnaram principalmente entre os hindus, entre os egípcios, entre os arianos e entre os hebreus. E olha que coisa legal de pensar, né? Cada um deles trouxe algum tipo de desenvolvimento para esse mundo lá atrás, que antigamente a gente chamava de mundo pré-histórico. Os hebreus trouxeram a ideia de um Deus único, os egípcios trouxeram toda aquela ciência em torno da construção das pirâmides, em torno de conhecimento do corpo humano. Os hindus sabiam várias questões em torno do psiquismo e ajudaram, né, a desenvolver essas ciências da mente. E os arianos, que eram ligados mais ao desenvolvimento material, ajudou a humanidade a progredir um tanto também que a gente não tem nem noção. Acontece que, da mesma forma que a gente fica triste quando a gente se separa um pouco dos nossos amigos, muitos desses espíritos que vieram de Capela para cá chegaram aqui tristes, porque eles deixaram lá muitos dos seus amores, muitos dos seus companheiros. E Jesus prometeu a eles que se eles fizessem, né, essa ajuda que ele precisava, que ajuda? A ajuda de ajudar os habitantes da Terra a crescerem, a serem melhores, a se desenvolverem melhor,
eles voltariam muito rápido para o seu planeta. Não era um castigo, era como se fosse um período de ensinamento diferente, um curso intensivo, vamos dizer assim. Mas eles ficaram ainda com medo, e se eles não conseguissem? E aí Jesus, no mundo espiritual, prometeu, até porque ele recebeu todos esses espíritos como um amigo que está recebendo outros amigos muito queridos para acolhê-los, ou de outra forma, imagina entre os primos, como se fosse um primo mais velho que está recebendo com todo amor e carinho aquele primo mais novo que veio passar um tempo na sua casa para estudar coisas diferentes. Jesus fez isso. E ao receber esses primos, ele prometeu, diante do medo deles, que um dia, se fosse necessário, ele mesmo, o Cristo, viria ter com eles, encontrar com eles, para ajudá-los nessa fase de ascensão, nessa fase de libertação, de aprendizado que eles precisavam vencer. E é por isso que quando a gente olha todas as tradições mitológicas do mundo antigo, sempre tem a figura da promessa de um homem que viria salvar o mundo, de um ser superior que viria ajudar a melhorar a condição de vida daqueles homens, que libertaria da escravidão, que faria com que aquele povo fosse bem-sucedido, fosse vencedor diante das misérias do mundo. Todos esses povos têm alguma história relacionada a isso, que seria o grande herói salvador. Acontece que, por motivos que a gente não sabe muito bem quais são, ele veio como o grande salvador, como o grande herói esperado, como o grande Messias, a ideia é essa, o enviado, o Cristo, são todos sinônimos. Ele veio exatamente entre os hebreus. E o que facilitou muito foi o entendimento que os hebreus já tinham de um Deus único que criou todo o universo. E foi cumprindo essa promessa feita aos seus irmãos mais novos que ele reencarnou aqui na Terra para trazer para a gente todas as informações, todas as notícias, todos os aprendizados que eram necessários que a gente desenvolvesse, que a gente construísse em torno do que é a lei de Deus. Esse é Jesus, o irmão que quando precisa, corre para nos socorrer. E a história dele inteira é uma promessa de libertação para cada um de nós. Por isso que nós estamos começando bem do início, do antes, porque vai fazer mais sentido. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.